Hoje, vamos falar de outras personagens femininas que também são citadas no Alcorão. É, Essas personagens que vamos falar hoje, Talvez poucos ouviram falar sobre elas, sim, né? elas não foram citadas no Alcorão pelo seu nome, Sim, igual a mãe de Musa, que também não é citada pelo seu nome, né? sim, sim. Mas são ليش mencionadas no Alcorão. شخصيات القرآن الكريم ما مذكورات بالاسم كالنبي كأم موسى Duas ولكن mulheres que sim, aparecem no momento único da revelação, sim. mas que nos ensinam sobre dignidade, sabedoria, modéstia e coragem. As filhas do profeta Shoaib. بنات النبي شعيب اللي ذكرن بالقرآن وركز القرآن بعفتهن ومكانتهن. Sim. Sim, e elas tiveram um encontro marcante com o profeta Musa, والتقن né? Com o طبعا profeta منهم النبي Moisés. موسى عليه السلام. Então, Sim, é interessante falarmos sobre elas hoje, claro, sim. né? طيب تفضل. Professora, quem são essas من mulheres? هم بنات النبي شعيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى Em nome آله de Deus, o الطيبين clemente e الطاهرين. misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad e sua purificada linhagem. من النساء التي ذكرها القرآن الكريم هو ابنتا شعيب. Entre as mulheres que foram citadas no Alcorão Sagrado foram as filhas do profeta Shoaib, alayhi salam. والقرآن ما يذكر Elas أسماء não هذه foram citadas البنات como nomes, né, com nomes, باعتبار ليس له أهمية porque o nome em si não é importante. بقدر ما أنه للموقف O أهمية. quanto mediante a atitude Sim. e ação da pessoa, o nome ele não tem tanta Sim. importância. قصة بالقرآن الكريم لأجل العبرة A história, afinal de contas, no Alcorão Sagrado, ela foi citada neste والاقتداء. livro para ser aprendida, para que uma lição seja retirada dessa história. تبدأ قصة بنات شعيب عليه السلام. Então, a história do profeta, طبعا النبي شعيب das واحد filhas do profeta من Shoaib. الأنبياء. Primeiro, o profeta Shoaib foi um dos profetas de Deus, né? Sim. E ele aparece em outras citações no Alcorão, وهو né? موجود طبعا مذكور في القرآن موجود الكريم. في القرآن الكريم Sim, وكان sim. قبل النبي موسى E عليه ele السلام. viveu antes do وفي profeta, زمان ou seja, antes não, na época. Foi um Tá. grande profeta e viveu na época do profeta Moisés. تبدأ القصة حينما خرج موسى A história começa quando Moisés من قصر saiu فرعون do palácio do faraó. Tá. ومكث فترة قصيرة في Ele المدينة ficou um tempo ali, né, na cidade do Egito, na época, ثم خرج من مصر e em seguida ele saiu. إلى مدين خرج من مصر سائرا. Ele ele fugiu, na verdade. Né? Uau. O Harab, يعني هو طلب. وهرب طلع. صار ليش؟ عنده قضية. Aconteceu ali um episódio, até bom dizer, وخرج. né? Bicho. صارت عنده قضية. Aconteceu ali um episódio, né, dentro da وخاف cidade, أنه جلاوزة فرعون يجون e ele ficou com medo de ser preso, né, Tá. pelos guardas do faraó. Uhum. Então ele acabou fugindo. Ele acabou fugindo فخرج do من Egito مصر خائفا. sem rumo. Ele saiu sem rumo. وأخذ يجد في E السير começou a andar, واتجه إلى مدينة مدين em direção a uma cidade chamada Medina. حول بئر ماء. Quando ele viu, ele olhou que eram homens pastores, né, com seus rebanhos, que se reuniam perto de uma fonte Tá. de água, perto de um poço. Uhum. ورجال أقوياء E vários شداد homens, vários pastores altos, fortes, كانوا يستخرجون الدلو من البئر retiravam a água do poço ويخلوه بأحواض e colocavam dentro de bacias ou, أغنامهم تشرب منها. enfim, recipientes Uhum. para que os rebanhos, né, ali os carneiros, tomassem aquela água. وكانت فتاتان E uma cena que chamou a atenção do profeta Moisés تجلسان إلى جانب foi que tinha duas moças ومعهم الأغنام. sentadas ali do lado, um pouco longe destes homens, e eles também tinham seu rebanho, tinham كانت في seus... الانتظار. E elas, é como se elas estivessem ali esperando. Tá. ينتظرون انتهاء هؤلاء الرجال. Elas estavam esperando que estes homens terminassem de retirar a água, de darem água para o seu rebanho, e depois elas entrassem ali e pegarem água do poço. E este episódio foi citado no Alcorão Sagrado
dessa maneira, que o profeta Moisés, ele viu de longe um poço onde vários homens tentavam tirar água, e duas moças longe, com rebanhos, isolados, separados, que não queriam se misturar com os demais. فالنبي موسى عليه السلام شاهد هذا المنظر Então, mediante a essa cena, o profeta Moisés, رجال ele أشداء testemunhou أقوياء essa cena, homens fortes, altos, com condições físicas. ما حد يقدم مساعدة أو يسوي Ninguém, مجال لهاي الفتاتين. ninguém abria espaço para essas duas moças retirarem água, ou ao menos ninguém pegava a água, pegava seus recipientes e enchia de água e lhes entregava. لم يرضى النبي موسى عليه السلام Então, بهذا esta cena الموقف أمامه. mexeu com o profeta Moisés. هذا الموقف مخالف للعهد، Esta مخالف cena ela للإنسانية. é contra os princípios humanos, Sim, é contra a justiça, Sim. né? Homens, por serem fortes e robustos, eles estão retirando a água, enquanto as mulheres lá, coitadinhas, sozinhas ali, ninguém ajuda elas. sim. Isso chamou a atenção do profeta فتوجه Moisés. إلى الفتاتين، Então ele não pensou duas vezes. Ele توجه لهم se بالسؤال dirigiu imediatamente até as duas moças e perguntou para elas: وتوجه لهم بالسؤال ما خطبكم؟ por que vocês estão paradas aqui? Ele perguntou para elas: por que vocês duas estão Sim. paradas aqui? بكلام مختصر وبكل أدب واحترام. Palavras muito diretas, sem muita conversa e sem muita volta, né? Sim, respeitosas, né? Respeitosas. Sim. أجابتا الفتاتين لا نسقي حتى يصدر الرعاء. Elas, as duas ما moças, نسقي أغنامنا responderam com também total respeito que nós não iremos حتى ينتهي الرجال. dar água para o nosso rebanho até que os homens se retirem, até que eles terminem de fazer isso. Tá? كانوا الفتاتين ما يحبون الاختلاط Essas duas moças, elas não gostavam de se misturar com aquele monte de homens. وكانوا مبتعدين لهم Então, ينتهون o fato delas terem se separado, se isolado, foi justamente esse, que elas não queriam ficar lá no meio destes Sim. homens.